louvores, a palavra. Neste momento eu passo a direção do trabalho do Deus que nos pastor. Meus amados irmãos, meus amados irmãos, Pai do Senhor mais uma vez. Amém. Vamos ministrar uma palavra de Deus ao nosso coração. Na realidade, não ia pregar hoje. Esqueci de escalar alguém. Tentei falar com um, falar com o outro. Mas já era 5 poucas da tarde. Isso não é muito sacrifício. Eu não sei o poder do local. Mas pedi a Deus uma palavra que vou falar agora de supetão. É que eu vou falar para o povo à noite que vem ao culto. E veio à minha mente um assunto que eu preguei quando eu fui pastor em Belém. É a segunda vez que eu vou pregar esta palavra. A primeira vez foi em Belém e a segunda vai ser hoje aqui. E eu fui pegar os meus sermonários. Peguei os sermonários para saber onde estaria esse esboço. E vasculhei até que achei no terceiro sermonário. Quando achei, eu fiquei pensativo. Peguei a Bíblia, fui o livro sagrado em Juízes 11, versículos de 1 a 11. Alternei alguns versículos aqui na leitura oficial, mas li para os irmãos terem novamente noção da leitura bíblica. E fiquei falando com o Senhor: meu Deus, uma palavra dessa para o povo à noite, tenha misericórdia de mim, me ajude. E eu sei, irmãos, que nesta noite, uns 5 louvores anexaram a esta mensagem. 5 louvores dos 6, 5 louvores estão anexadas a esta palavra que a gente vai transmitir para os irmãos nesta noite. Na verdade, eu não sei qual é a sua situação, também não sei a situação dos que estão acompanhando pela internet, e depois publicarmos, quem ouvirá, qual será a situação, mas eu tenho por certo que esta palavra tem endereço certo. Deus tem endereço certo para esta palavra. Não tenho dúvidas nenhuma que Deus tem endereço certo ou endereços certos para esta palavra. O versículo 1 de Juízes 11, irmãos, diz assim: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Todos nós sabemos, irmãos, que o período dos juízes foi um período crítico, de um ciclo vicioso. O povo pecava, clamava a Deus, o povo pecava, Deus mandava inimigo, opressor, o povo clamava a Deus, Deus mandava um libertador. Durante o período da liderança do determinado juiz, o povo ficava ok com Deus. Quando o juiz morria, lá ia o povo novamente pecar contra Deus, Deus mandava um opressor ou inimigo, o povo voltava a clamar a Deus, Deus mandava libertador. Havia esse círculo vicioso durante o período dos juízes. Então não foi um período bom o dos juízes no que diz respeito ao povo. O povo era oscilante. É como podemos dizer, não sabia se servia a Deus verdadeiramente ou não. Então o povo ficava nessa oscilação, ou ciclo vicioso, como eu chamo. Mas chegou um dia em que um homem conheceu uma mulher que não era a sua legítima, e esta mulher não era de classe nobre, o status social dela não era bom, era um status social ruim. A Bíblia designa, notifica, clareia qual era a situação social daquela mulher. Aquela mulher era uma prostituta. Se fosse nos dizeres de hoje,
quem sabe garota de programa, ou um nomezinho mais bonito, né? Mais suave. Mas Jefté conheceu esta mulher que era prostituta, e deste relacionamento nasceu um bruguelo. Ela engravidou e nasceu um bruguelinho. E quando o bruguelinho nasceu, colocaram o nome dele de Jefté, que significa Deus abre. Deus abre. Jefté significa Deus abre. Meus amados irmãos, eu não sei, aqui já tem uma mensagem de Deus para mim e para você. Eu não sei qual é a porta que está fechada na minha vida, na sua vida, mas Deus, pela sua palavra, diz que vai nascer um Jefté na sua vida. Vai nascer um Jefté. Deus vai abrir a porta que está fechada. Deus vai abrir o caminho que está obstruído. Haverá um Jefté de Deus para a sua vida. Deus vai abrir algo e você vai passar. E vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Porque o nosso Deus, diz a Bíblia, que é varão de guerra. E ele nunca perdeu uma batalha, irmão. Quando Deus entra numa batalha em favor daquele que está esperando nele, a vitória é garantida, a vitória é certeira. Ele vai ganhar esta batalha e vai lhe dar vitória, e você vai cantar o hino que vai engrandecer o nome do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, nasceu esse bruguelinho chamado Jefté. A esposa de Gileade não tinha filhos. Mas o que aconteceu após o nascimento de Jefté? Aquela mulher, a mulher legítima, vamos assim dizer, de Gileade, começou a gerar filhos. E vieram filhos a Gileade, filhos legítimos, vamos assim dizer, filhos legítimos. Mas havia um, como já fiz ciência aos irmãos, chamado Jefté, que não era o legítimo. Mas a Bíblia diz acerca de Jefté, irmãos, que ele era valente e que ele era valoroso. Não era o legítimo, mas era valente e era valoroso. Em outra tradução diz que ele era guerreiro, guerreiro habilidoso. Mas no tocante aos outros seus irmãos, a Bíblia silencia, né? Não diz se era valente, não diz se era valentes ou valorosos, né? Porque eram filhos. Mas no tocante a Jefté, ele era valente e valoroso. Mas tem um detalhezinho aqui nesse texto, que é neste detalhe que a gente vai colocar a temática para falarmos nesta noite. O texto diz, porém, é esta palavra-chave neste versículo 1, irmãos, que a gente vai se deter. Nesse versículo 1, a chave está nesta palavrinha, porém. Ele era valente, ele era valoroso, porém, filho de uma prostituta. Então, logicamente, Jefté estaria excluído também das benfeitorias que poderiam ocorrer na família de Gileade. Quem sabe nas heranças, em outras situações, Jefté, ele estaria excluído. Porque o texto diz, porém, filho de uma prostituta. Você poderia dizer, pastor, mas por que o senhor não fica com a expressão filho de uma prostituta? Porque o detalhe, repito, está aqui nesta palavra, porém, irmãos, é uma conjunção coordenativa adversativa, que transmite uma ideia de contrariedade. Este porém aqui está trazendo a ideia de contrariedade, algo contrário. Ele era valente, ele era valoroso, mas tem uma contrariedade. Há uma contrariedade na vida de Jefté. Qual é? Ele é filho de uma prostituta. E a temática, irmãos, para nós nesta noite, do que Deus quer falar para mim e falar para você, já está falando, é lógico, a temática é esta. O porém
não anula a ação de Deus na sua vida. O porém não anula a ação de Deus na sua vida. Poderíamos colocar: a contrariedade não anulará a ação de Deus na sua vida. Aqui está falando, irmãos, das virtudes de Jefité, mas também de algo negativo. Eu não sei nesta noite, eu não lhe conheço bem, é verdade. Só há um nesta noite que nos conhece profundamente. Só há um nesta noite que pode escrever uma nova história na vida, seja lá de quem for. E Jefité, irmão, estava esperando pela mão de Deus, figuradamente falando, pegar a sua caneta celestial e começar a escrever uma nova história na vida de Jefité. Ele estava esperando, porque Jefité conhecia a Deus, Jefité conhecia a lei de Deus, mas havia uma contrariedade, havia um empecilho. Vou pegar essa palavra que o irmão falou nesta noite. Havia um empecilho na vida de Jefité, é que ele era filho de uma prostituta, mesmo sendo valoroso, mesmo sendo valente, um guerreiro habilidoso, mas havia esta contrariedade na vida dele. E ele disse: o que vai acontecer comigo? Sou valoroso, sou valente pela graça de Deus, mas socialmente eu não tenho nenhum valor. Eu sou menosprezado, não sou bem quisto na minha comunidade onde vivo aqui, mesmo meu pai sendo um homem nobre, mas eu não tenho nenhum valor na minha sociedade. É como se fosse aqui, irmão. Vamos transferir para a questão de igreja. É como se Jefité fosse crente da nossa igreja e dissesse: eu tenho qualidades maravilhosas, eu reconheço, mas sei que não são minhas, são Deus que as me deu, e trabalha através delas para a glória do seu nome, mas há uma contrariedade na minha vida, há alguma coisa na minha vida que não me dá muita credibilidade na comunidade cristã. O porém, ou a contrariedade, não vai anular a ação de Deus na sua vida, meu irmão ou minha irmã. O texto sagrado diz que mesmo a mulher legítima de Gileade, dando filhos a ele, e quando aqueles camaradas cresceram, o que foi que fizeram com Jefité? Vai-te embora daqui, cabrahim. Na minha linguagem, a Bíblia não diz isso, sou eu que estou usando a minha linguagem nordestina. Vai-te embora daqui, cabrahim. Aqui não dá para você não. Aqui só dá para os filhos legítimos de papai Gileade. Tu não és legítimo, cai fora daqui, porque não vai ter nada da herança de papai para você. Repeliram a Jefité, expulsaram a Jefité. Vai embora daqui. E Jefité foi-se embora e foi para a terra de Tobi, que era uma terra que não tinha também muito valor, irmão. E quando ele chegou lá, o versículo 3 diz que homens levianos ou desocupados se ajuntaram a ele, mostrando que ele já tinha uma certa habilidade de liderança. E ele ficou com aqueles camaradas lá um certo tempo, mas quando passou-se o tempo, o que aconteceu? Os filhos de Amon vieram pelejar contra o povo que estava ali naquela localidade, né? Com os gileaditas, vieram lutar contra os gileaditas. E agora eles não tinham força para lutar contra os filhos de Amon. Então eles se levantam, os gileaditas, irmãos de Jefité, se levantam e vão agora para onde? Para Tobi, buscar o rejeitado, buscar o desprezado, buscar aquele que eles não deram nenhum valor. Vai-te embora daqui. Mas quando os anos se passaram, vamos buscar a Jefité. Ele está lá em Tobi. Eles sabiam, irmãos. Jefité não disse para onde ia, mas as notícias chegaram na terra de Gileade que ele, Jefité, estava em Tobi. E quando o negócio apertou, ele disse: vamos agora buscar nosso irmão Jefité.
ele é valente, ele é valoroso, a gente tem ouvido o que Deus tem feito com ele, exercita uma boa liderança, vamos lá buscar ele. Aqui tem uma fala de Deus para mim e para você. Não podemos desprezar ninguém, irmãos. Não podemos rejeitar ninguém. As pessoas podem ter qualidades, mas podem ter um porém, pode ter uma contrariedade na vida delas. Mas esta contrariedade, a gente tem que entender que não vai anular aquilo que Deus quer fazer na vida daquela pessoa. Na vida de Jefité, irmãos, Deus tinha um plano. Jefité talvez não sabia o plano de Deus na vida dele, mas ele foi-se embora porque foi expulso. Mas foram buscá-lo lá, na terra de Tobi, e disseram: vem e ser-nos por cabeça, para que a gente combata contra os filhos de Amon. Mas não foi vocês que me rejeitou? Não foram vocês que me mandaram ir embora da casa de meu pai? E por que agora vocês vêm à minha procura? É como se ele dissesse: eu não valo nada para vocês. Eu sou filho de uma prostituta. Eu tenho uma contrariedade na minha vida que vocês sabem muito bem. E por que agora vocês vêm à minha procura? Meus amados e queridos irmãos, o texto sagrado diz, no versículo 8, que eles disseram: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. E Jefité chega e disse: então quer dizer que se Deus nos der vitória, eu serei líder de vocês. Deus é a nossa testemunha, e assim o faremos conforme a palavra. Então Jefité se levanta do seu lugar lá em Tobi, vai com o seu povo, com os anciãos de Gileade, colocado agora como líder geral e príncipe deles. E o que aconteceu? Deus deu vitória a Jefité, e ele se tornou como cabeça, como líder, como governador daquele povo ali. Meus amados e queridos irmãos, Deus nesta noite fala para mim, fala para você, que suas qualidades podem ser vistas, mas também as contrariedades podem ser vistas. Podem ser vistas as contrariedades na nossa vida, mas que você coloque na sua mente que essa ou essas contrariedades não vão anular aquilo que Deus quer fazer na sua vida, de jeito nenhum. Alguém pode não dar valor para você, alguém não pode lhe colocar lá em cima, não pode lhe exaltar, né? Porque tem ser humano que gosta de ser exaltado. Mas coloque no seu quingo que Deus, ele vai cumprir aquilo que ele disse que vai fazer na sua vida. A ação dele vai ser concretizada. A Bíblia Sagrada diz que Deus, o Senhor, ele trabalha para aquele que nele espera. Quem sabe, irmão, Jefité foi para Tobi, conhecendo a Deus, conhecendo a lei de Deus, e ficou lá dizendo: Senhor Jeová, eu te conheço, eu fui orientado pela tua palavra. Homens de Deus chegaram a nos orientar. Eu te conheço, mas eu estou aqui, Senhor, agora em Tobi, neste lugar que não tem nenhuma nobreza. Estou aqui, Senhor, realmente rejeitado pelos meus familiares, pelo povo da minha casa. Eu estou rejeitado aqui. Quem sabe Deus ficou em silêncio e não disse nada para Jefité. Mas Deus estava trabalhando, irmãos, porque Jefité certamente esperou no Senhor. A melhor coisa que temos que fazer, irmãos, é esperar no Senhor. É em Deus em quem devemos esperar, porque se a gente esperar em Deus, Deus é aquele que sabe trabalhar. Deus é aquele que sabe colocar as pedras que estão totalmente embaraçadas, sabe colocar cada uma no seu devido lugar. O quebra-cabeça da nossa vida, irmãos, eu não sei se o quebra-cabeça da minha vida tem 1000 peças, 2000 peças ou 500 peças, não sei quantas peças tem o quebra-cabeça da minha vida, e bem como também da sua, mas o Senhor,
Ele sabe. E Ele coloca tudo lá e vai colocando peça por peça, colocando cada peça no seu devido lugar. Ora Ele fala, ora Ele brada, assim vou eu fazer. Ora Ele brada através de profecia, ou através de um hino, ou através da sua palavra, ou através de um sonho, ou através de uma palavra profética. Ora Deus brada destas e outras formas, mas ora Deus fica em silêncio. E é uma dor dilacerante para nós quando nós não ouvimos claramente a voz de Deus e ficamos a perguntar: Senhor, Senhor, fala, não estás vendo não? Fala. E parece que Deus está ali no silêncio, mas no silêncio, irmãos, nosso, que nós entendemos que Deus está no silêncio, no silêncio, na nossa incompreensão, Deus também está trabalhando. Pega uma peça, essa peça é para aqui. Outra peça do quebra-cabeça de Silvio é daqui. E Ele vai trabalhando, ora também no silêncio, meus amados e queridos irmãos. Mas a gente deve esperar no Senhor. É nele que devemos esperar. Porque se esperarmos nele, a gente vai ver devagarinho. Eita, olha aqui o que Ele está fazendo. Eita, olha, Ele encaixou aqui. Eu nem sabia que Ele ia encaixar desse jeito as coisas. Jesus, numa certa feita, disse: o que eu faço agora, vocês não sabem, mas saberão depois. Há coisas na nossa vida, irmão, que Deus vai colocando as peças e a gente fica broco, sem entender, né? Quem sabe na nossa linguagem nordeste, a gente fica bestalhado. Poxa, não estou entendendo nada. Que negócio é esse acontecendo na minha vida? É Jeová. É Jeová trabalhando, colocando as peças no lugar, e você nem entende esse trabalhar de Jeová, mas Ele está trabalhando. Ele é o oleiro, irmão, que vai trabalhando na minha vida, que vai trabalhando na sua vida, vai colocando as peças em ordem, e quando menos espera, uma benção de Deus se concretiza aqui, outra promessa de Deus se concretiza acolá. Eu me lembro, irmão, quando eu não era diácono em Viçosa, e Deus foi falando comigo através de sonho, que eu seria diácono na minha igreja mãe. E Deus foi, antes de ser diácono, no mesmo período, era Deus falando também que eu seria presbítero, posteriormente até de ministério. Deus falando através de sonho, e eu tenho essa agenda ainda guardada, eu notificando as coisas que Deus falava. Mas as coisas que Deus ficou em silêncio, não teve como eu notificar, porque eu não sabia. Eu só ficava perguntando: Senhor, Senhor, como vai acontecer isto? Senhor, quando é que vai acontecer isso? De repente Jeová foi trabalhando aqui, trabalhando acolá, e de repente alguém ia dizer na igreja: você será o próximo diácono aqui em Viçosa. Eu disse: não, tem outras pessoas na minha frente, não tem como eu ser o diácono daqui. Mas Deus foi falando, e no final das contas eu fui o diácono ali. De acordo com as revelações de Deus, fui o diácono ali na minha igreja mãe. Meus irmãos, o nosso Deus trabalha em favor daqueles que esperam no Senhor. Pode ter contrariedade na sua vida, você não pode estar enxergando um palmo à frente do seu nariz o que Deus está fazendo. Mas se lembre do que Jesus falou, que disse e repite: o que eu estou fazendo agora você não está entendendo, você vai entender no amanhã. Amanhã você entenderá o agir de Deus. Irmão, será que a vida de Jefité foi boa? Não, não foi boa. Rejeitado pela família. Eu não sei se você já passou por rejeição familiar. Eu não sei se você já passou por rejeição no seu setor de trabalho. Eu não sei se você já passou por rejeição em outras situações. Mas ser rejeitado não é bom, ser rejeitado é dolorido, mas tudo na vida traz lição para nós. Jesus também foi rejeitado, mas na rejeição que ele teve, Jesus também aprendeu. Jesus extraiu lições na vida dele, até quando passou por rejeição. E eu e você na nossa vida também, irmãos, temos que tirar lições de tudo aquilo que perpassa na nossa vida, de tudo aquilo que acontece conosco. A gente tem que extrair lição e entender o que é que Deus quer comigo. O que é que Deus quer comigo nessa situação? Porque eu estou passando por isto aí. Jefité
ele não passou por bons momentos. Passou também por momentos bons e lógicos, mas ser rejeitado pela família, ser excluído, ser expulso da sua casa, foi doloroso para Jefté, mesmo ele sendo grande. Mas ele foi-se embora, ficou lá esperando, e no tempo certo, no tempo certo, a ação de Deus veio se concretizar na vida de Jefté. A contrariedade que havia na vida de Jefté, irmãos, não anulou os projetos de Jeová para com a vida dele, não anulou de jeito nenhum. Eu não sei qual é a contrariedade que você tem, eu não sei qual contrariedade existe na sua vida, mas se você for um cristão, uma cristã que esteja esperando nele, conversando com ele, essa contrariedade não impedirá a ação, o projeto que Deus quer realizar na sua vida, de jeito nenhum, meu amado e minha querida irmã, amado irmão e querida irmã. Houve outros personagens, irmãos, que também tiveram um porém na sua vida, que tiveram contrariedades na sua vida, algo que podia impedir o agir de Deus, a ação de Deus na vida dele. Mas está me vindo um texto sagrado que em Isaías está escrito: agindo Deus, quem é que vai impedir, irmãos? Quem vai impedir quando Deus, com as suas mãos poderosas, começar a trabalhar, começar a pegar as pedras do quebra-cabeça e colocando no seu devido lugar para concretizar os projetos dele na minha e na sua vida? Quem é que vai, irmão? Quem se meter na frente, Jeová vai despedaçar. Jeová, não é que vai matar, pastor. Ele vai despedaçar os projetos humanos que intentarem impedir a ação dele na sua vida. Ele vai colocar por terra, vai despedaçar isso aí. Foi o que aconteceu com Jefté. Vai-te embora, não herdarás na casa de nosso pai. Mas Deus do céu lá, olhando para a terra, e disse: como é a história, digo eu, né? Quem sabe ele assim falou: como é a história. Vocês estão pensando que são soberanos, irmão de Jefté? Vocês estão pensando que governa a vida de Jefté? Irmãos de Jefté? Vocês estão pensando o que, irmão de Jefté? O que é que vocês estão pensando? Eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer na vida de Jefté. Eu vou mostrar para vocês. Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus quer exaltar, irmãos, não tem quem impeça a exaltação de Deus na vida do homem. Mardoqueu sofreu amargamente. Amã queria ser exaltado, mas Deus estava lá. Como é a história, Amã? Não, de jeito nenhum. Eu vou exaltar Mardoqueu e você vai ver. E todos conhecem a história de Mardoqueu. Mardoqueu foi exaltado. Amã puxando, na minha linguagem nordestina, puxando um jeguinho e gritando: assim se fará ao homem a quem o rei se agrada. Assim se fará ao homem a quem o rei se agrada. E foi puxando o jeguinho, e Mardoqueu em cima, vestido com vestimentas maravilhosas, e Mardoqueu lá, puxando o jeguinho, e Mardoqueu em cima e gritando: assim se fará ao homem de quem o rei se agrada. Quando acabou o serviço, Amã correu humilhado. Meus amados irmãos, ninguém contraria a ação de Deus, o projeto de Deus. Ninguém contraria. Quem pensa que vai contrariar, vai cair do cavalo. Cairá do cavalo, porque o soberano é Jeová. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Ele coloca a terra na palma das suas mãos. Ele chama todas as estrelas, cada uma pelo seu nome. Imaginemos que neste universo tão lindo que Jeová fez, irmãos, imaginemos na nossa mente finita que haja 1 milhão de estrelas. E Deus, o soberano, o Senhor, o supremo, o magnífico, o excelso, Ele chama cada uma. Vem cá, urso. Vem cá, Três Marias. Ele vai chamando cada uma pelo seu bendito nome. Ele chama cada uma. Vai chamando cada uma das... Se houver 1 milhão de estrelas, é cada uma Ele chamando. Agora olhe
para a areia no mar, da praia, né? Do mar, na areia da praia. Quem já foi à praia, né? Você vai à praia para tomar banho de mar, que é água. Ah, eu vou tomar banho de praia. Não, vai tomar banho de areia. Praia é areia. Então olhe para a areia, irmão. Você vai lá tomar um banho de mar. Quando chega lá, vê aquele meio mundo de areia. Aí você diz, sabe de uma coisa? Eu vou pegar um punhado de areia. Vou pegar um punhado. Aí você pega a mão, põe na areia, enche a sua mão de areia e diz, rapaz, eu não estou fazendo mais muita coisa, eu vou contar quantos grãos de areia tem na minha mão. Aí você sai contando, 1, 2, 3, 4, 100, 200, oxi, não vai acabar não, 300, 400, oxi, parece que não está diminuindo, 500, e você desiste de contar. E Deus sabe quantos grãos de areia tem na praia, irmãos. O soberano é Ele, o grande é Ele, o magnífico é Ele. Se Ele quiser hoje agir na sua vida e tirar esta contrariedade, Ele faz, porque Ele é soberano na minha vida e na sua vida. Se a gente espera nele, Ele vai cumprir com as suas promessas nas nossas vidas. Davi teve um porém, irmãos. Mas o porém não impediu, não anulou a ação de Deus na vida dele, de forma alguma. E qual era a contrariedade na vida de Davi, irmãos? Davi era o menor, ou seja, era o caçula. Eu sou o caçula da minha família, né? Sou o caçula da minha família. Todo caçula, irmão, todo caçula, querendo ou não, ele é meio de gozo, né? Meio de gozo. Pode ser um mamanjo, né? Grandão, uma mulherona também grandona, mas todo caçula, ele tem aquele dengo. Todo caçula tem. E eu sou o caçula da minha família, né? Sou o caçula da minha família. Mas naquela época ali, Davi também era o caçula. E sendo caçula, irmão, ele não era bem quisto pelos irmãos, porque era o meninote, era o final da rapa do queijo. Era o final da rapa do queijo. Pronto, esse caçula, deixa ele para lá. Era o menor. Outra contrariedade na vida de Davi, irmãos, é que ele era ruivo. E o que é ruivo? Cabelo de fogo, né? Cabelo de fogo, cabelo vermelho. Davi tinha o cabelo vermelho. Era uma contrariedade. Caçula e agora ruivinho. Mas não é bonito, irmão, um menino ou uma menina ruiva? Aqui em nossa localidade nós temos um bruguelinho aí, que ele é ruivinho. Eu acho bonitinho, terrível, né? Ele é ruivinho, ele, bem gordinho, terrível. E é um meninote realmente abençoado. E ele é ruivinho, a semelhança de Davi. Mas quem daria valor para Davi, irmãos? Caçula, cabelo de fogo, vermelho. Não foi pintado o cabelo dele, era de nascença, ruivinho mesmo. E agora? Quem vai dar um vintém para Davi? Os outros irmãos dele eram justamente homens já alinhados à guerra. Eram soldados alinhados à batalha. Mas Davi, caçula, cabelo vermelho e agora pastor de ovelhas. Ficava lá no pasto, cuidando das ovelhas, livrando as ovelhas dos animais selvagens, procurando um pasto adequado para as ovelhas, procurando água boa para as ovelhas, uma sombra para que as ovelhas pudessem descansar um pouco. E Davi está lá com aquele cuidado das ovelhas. Então havia porém na vida de Davi, havia contrariedades na vida de Davi, irmão. Ele vai ser o quê? Mas que ele vai ser pastor de ovelhas. Agora nós já somos soldados do exército de Saul. A gente pode galgar, quem sabe chegar até ser general ou generais do exército do nosso rei Saul. Mas Davi está lá no pasto, dando comida às ovelhas. É o máximo que ele vai ser. É o caçulinha de papai, né? É o menorzinho. É aquele que tem um cabelo de fogo, vermelho, e é pastor de ovelha. Deixa ele para lá. Mas irmãos, eu não encontrei. Se você encontrou, você pode me dizer. Não tem nenhum problema, porque eu não sei tudo da Bíblia não.
Mas eu não encontrei na Bíblia Sagrada que os irmãos de Davi, eles eram ou foram apoderados pelo Espírito de Deus. Agora a Bíblia Sagrada diz que Davi, ele foi apoderado pelo Espírito de Deus. Ele tinha essas contrariedades à vista de seus irmãos, menor, ruivo, pastor de ovelhas, mas ele um dia foi apoderado pelo Espírito de Deus. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas repito, eu não encontrei na Bíblia que os irmãos de Davi foram apoderados pelo Espírito de Deus. As contrariedades podem existir na nossa vida, irmão, mas se tivermos este poder, esta ação do Espírito de Deus na nossa vida, anulará as contrariedades que outros possam ver na nossa vida. Se Deus for conosco, irmão, as contrariedades, elas serão apagadas. Se Deus for conosco, porque a Bíblia diz que Davi, ele foi apoderado pelo Espírito do Senhor, ou seja, ele tinha Deus na sua vida. Deus guiava a vida de Davi. Irmãos, a gente não entende o guiar de Deus. Nenhum de nós aqui entendemos o guiar de Deus. Nós não entendemos, mas a Bíblia diz lá em Salmos que Ele, o Senhor, é o nosso guia até a morte. E a gente não entende este guiar de Deus. Deus vai conduzindo a gente, vai por aqui, Senhor, vai por aqui. Oh, meus amados, me permita exemplificar a mim, por favor, para você entender um pouquinho aquilo também que Deus tem feito na sua vida, o guiar de Deus na sua vida. Oh, irmãos, eu estava na minha terra, Viçosa, um jovenzinho, só esperando as promessas de Deus e perguntando quando tu vais cumprir tuas promessas na minha vida. E Jeová, como sumo pastor, como guia da minha vida até a morte, Ele foi guiando. Vai por aqui, Silvio, vai por aqui. Vai por aqui. Eu saí de Viçosa, fui para Olivença ajudar um pastor, um campo carente na época, sem garantia de salário nenhum. Fui para ajudar na obra. Fiquei lá em Olivença. De Olivença eu acompanhei o pastor até Cacimbinhas. Cacimbinha passei poucos meses e fui-se embora depois para Maceió. E eu sei entender Deus colocando as peças do quebra-cabeça em ordem. E eu sei entender isso aí. Eu sei entender o guiar de Deus. Venha, Silvio, venha por aqui, venha. E eu sei entender de nada o guiar de Deus. Venha por aqui, venha por aqui, venha por aqui. E eu sei entender o guiar de Jeová na minha vida. Cheguei em Maceió, 15 embora de Alagoas. Orientaram, fique aqui. Eu fiquei em Maceió. E quando menos espera, eu comecei a trabalhar secularmente. Depois Deus me deu uma esposa, me deu filhos ainda, né? Shelly em Maceió, Semaías em Maceió, né? Seniel salvei depois. Mas eu lá em Maceió, e eu sei entender o trabalhar de Jeová, Ele colocando as peças. E eu fui ali sendo conduzido pelo sumo pastor, ele me guiando para onde eu deveria ir, e eu sei entender. Fiquei em Maceió trabalhando. Posteriormente fui separado ao presbitério. Depois de 2 anos, se não foi de memória, como presbítero, fui dirigir uma congregação. Dirigindo 3 anos a congregação, fui consagrado a evangelista em agosto. Em outubro do mesmo ano, já fui enviado para o campo de trabalho em Jacaré dos Homens. E foi Jeová guiando. Vai, Silvio, para ali. E eu dizia para Deus quando eu estava em Maceió: Senhor, não me deixes ir para o campo quando eu não tiver força. Não me deixe para o campo quando eu tiver já me acabado. Não me deixe novo, Jesus, para que eu possa fazer alguma coisa. E eu fiz essa oração, irmão, somente a Deus. E revelo hoje aqui, porque nunca revelei em nenhum campo onde eu passei. E fiz essa oração a Deus. Quando menos espero, eu fui para o campo, novo ainda. Cheguei lá em Jacaré, passei 3 anos com a minha família. Fomos enviados para Jacaré. E eu dizia a Deus, irmão, quem conhece Jacaré dos Homens aqui, eu não sei, mas Jacaré dos Homens, irmão, ela é beira de pista, é como aqui, né? Mas é beira de pista e tem 2 entradas, ou 2 saídas ao mesmo tempo. Quem vem de Arapiraca pode entrar já em Jacaré. Se não, passa direto, entra na segunda entrada. É entrada e saída. E toda vez que eu ia levar Shelly ou Semaías na escola, ou quando eu era em outra situação, quando eu voltava, eu olhava para a pista e dizia: meu Deus,
quando é que eu vou pegar descendo para Maceió? Quando eu vou pegar descendo para Maceió? Mas eu sou ovelha, ele é o pastor. E a ovelha perguntava: quando eu vou pegar descendo para Maceió? Quando eu vou pegar descendo e não subindo, Jeová? Aí Jeová é o pastor, Jeová é o guia, é o soberano, é aquele que trabalha na nossa vida. Ele dizia assim, quem sabe ele dizia: meu filho, eu não vou botar descendo não, você vai subir mais um pouquinho. Aí eu subi para Jacaré dos Homens, para Piranhas, Xingó. Subi lá para Piranhas, Xingó. Passei 2 anos e 11 meses lá, irmão. Em vez de pegar descendo, eu peguei subindo. Subi mais um pouco, Alto Sertão. Mas quem pode, irmão? Quem pode entender o trabalhar de Deus? Quando eu queria pegar descendo, Jeová queria que eu pegasse subindo. E eu subi. Depois de 2 anos e 11 meses, aí eu peguei agora descendo. Aí eu fui para Belém, Agreste. Passei 3 anos em Belém com minha família. Em Xingó nasceu Seniel, né? A rapa do queijo. E pronto, nasceu por lá. Vamos agora para Belém. Ficamos em Belém 3 anos. De Belém eu peguei para o litoral com a minha família. Passei nas regiões de Alagoas, bem dizer, Agreste, Sertão, Zona da Mata, Litoral. Trabalhei ali em Alagoas, não, estou aqui, Zona da Mata aqui, que é Pernambuco, mas pertence a Maceió, né, a igreja. E fiquei lá, irmão, em Piaçabuçu, 5 aninhos. Eu pensando que ia passar 3 anos. Olha, ovelha, Jeová, 3 anos aqui ou menos, eu não sei, Senhor, mas quem entende o trabalhar de Deus? Irmãos, somos ovelhas, é Ele que nos guia para onde Ele quer nos guiar e quer nos abençoar. 5 anos em Piaçabuçu, 5 anos, os irmãos me suportaram, os irmãos me toleraram. 5 anos em Piaçabuçu. De lá eu vim para cá, estou aqui com vocês. Vou fazer 3 anos com vocês e minha família aqui. 3 anos aqui, vocês me tolerando, vocês tolerando a minha família, vocês nos suportando, vocês nos amando, vocês... não, vamos tirar isso aqui, ó, deixa isso aqui para lá, é o pastor, é a esposa, vamos deixar isso aqui de lá, vamos suportar esses bichinhos de Jacó, porque eles não são aqui permanentes, eles vão passar um dia eles saem daqui, então vamos continuar amando, vamos continuar ajudando, vamos continuar suportando eles, porque eles têm um tempo aqui. Mas meus amados irmãos, onde na vida eu nunca pensei que ia ser pastor em Campos Frios. Eu nem conhecia Campos Frios, conhecia de ouvir falar. Eu ouvi falar, mas não conhecia. Piaçabuçu, eu nem tinha vontade de ser pastor em Piaçabuçu, irmão. Eu nem tinha vontade de ser pastor em Piaçabuçu. Alguém disse: você vai ser pastor em Piaçabuçu. Eu disse: de jeito nenhum, está repreendido. E Piaçabuçu não é igreja ruim. Não é igreja ruim. Mas eu não queria ser pastor em Piaçabuçu. De jeito nenhum, eu não queria. Nunca revelei isso em nenhuma igreja. Olha, vocês estão sendo a primeira. Nunca. Não é que a igreja é ruim não, mas é porque eu não queria ser pastor lá. Mas quando eu fui designado para Piaçabuçu, irmão, Deus colocou a igreja de Piaçabuçu no meu coração. E eu fiquei doidinho, na expressão chula, doidinho de ir embora para ser pastor em Piaçabuçu. Então, meus amados irmãos, a gente não vai para onde a gente quer. Seja eu, pastor, seja você. Somos conduzidos por Deus para onde Ele quer que a gente vá. Pode ter contrariedades na sua vida. Você pode ficar perguntando isso e aquilo outro. Mas siga o que a Bíblia diz. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa contrariedade que existe na sua vida, repito, não vai anular, não vai impedir a ação de Deus na sua vida. Vai se cumprir. Tem empecilhos na frente, tem barreiras, tem coisas que você vê que não dá para você realmente transpor. Oi, irmãos, há um texto na Bíblia, vou terminar, faltam 9 horas, meu Deus. Há um texto na Bíblia que diz, o salmista disse, que com Deus, ele, na minha linguagem, ele pulou as dificuldades.
Então quem vai fazer você pular as dificuldades, os empecilhos, não é você não, na sua força, na sua habilidade, nem é ninguém. Quem vai fazer você pular as muralhas que estão na sua frente, os montes que estão na sua frente, as dificuldades que estão na sua frente, é Jeová, que vai lhe pegar na mão e diga: vem comigo minha filha, vem comigo meu filho, eu vou te fazer pular esta montanha, porque eu vou concretizar os meus projetos na sua vida. Meus queridos e amados irmãos, só tem crente aqui nesta noite. Que Deus ajude a mim, que Deus ajude a você a continuar esperando nele. Não olhe para as suas contrariedades, não olhe para as contrariedades que tem na sua vida, mas olhe para o Deus que é fiel, que é soberano e que cumpre com aquilo que ele prometeu. Vamos ficar em pé, orarmos ao Senhor nosso Deus. Terça-feira tem doutrina, irmãos, venha para a doutrina. Quinta tem culto do clamor.